Bom dia, amados, graça e paz seja com o espírito dos irmãos. O meu povo perece por lhe faltar entendimento. Uma frase muito simbólica, né? Muito emblemática da parte de Deus para com o seu povo. E é uma grande verdade. O nosso povo era ignorante há 2000 anos atrás e continua sendo ignorante nos dias de hoje. Mas a culpa não é desse povo somente, não. Existe uma contribuição muito grande e negativa da parte das religiões e da parte da política. Todos eles fazem questão que nós sejamos ignorantes, não é verdade? Eles fazem questão porque eles têm dominação sobre nós. Essa é uma dominação. Isso é um principado e é uma potestade que opera sobre a mente das pessoas. Então, as pessoas são enganadas. Eles colocaram uma marca na nossa mente, né, dizendo que nós somos pecadores e carentes da glória de Deus. Esse foi o primeiro grande engano que a religião colocou. Os sacerdotes judeus colocaram na cabeça das pessoas que o véu não tinha sido rasgado. Então, na verdade, eles fizeram como que costuraram o véu. Essa expressão você já deve ter escutado falar. Costurar o véu. Costurar o véu significa anular a obra de cruz do Senhor Jesus. Essa obra foi a primeira tentativa de anulação da obra de cruz do Senhor Jesus foi feita pelos sacerdotes judeus, acompanhadas em gênero, número e grau pelos sacerdotes católicos da parte do rei de Roma. Quem era o rei de Roma daquela época? Era Constantino. Constantino, ele fazia parte de um quadriunvirato. Quadriunvirato são 4 reis, né, levantados nas pernas de ferro daquela estátua de Nabucodonosor. Não sei se vocês estão lembrados, a estátua de ferro. Pois é. Subiu um reino dali, dos pés de ferro, né? Os pés de ferro e de barro, né? Ferro e barro nos pés daquela estátua. Um desses 4 reinos que subiu era o quadriunvirato de Roma. E o quadriunvirato de Roma, um desses reis de Roma, dos 4, era o Constantino. O Constantino deu um jeito de acabar com os outros 3 e tomou o poder. Mas Constantino, que não era besta nem nada, ele viu que ele ia perder, porque estava vendo a invasão dos hunos. Isso é história do mundo, amigos. Isso é história do mundo. Então, eles estavam sendo invadidos por todos os lados, pelos hunos, pelos godos, pelos visigodos, né? Pelos itálicos e por aí vai. Então, eles estavam sendo invadidos por todos os lados e viram que não iam conseguir sobrepujar através das armas. O Império de Roma já tinha caído. Ele já estava esfacelado. Estava sendo solapado em todas as suas áreas pelos visigodos, godos, né? As invasões desses povos. Então, o que aconteceu? Ele resolveu fundar o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. E nesse Império do Oriente, né, ele simplesmente começou a bolar um esquema com um tal de Jerônimo, né, que era um sujeito assim teólogo e entendido das Escrituras. Então ele pegou e fez uma tradução da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia da Septuaginta, que era a Bíblia, vamos dizer assim, as Escrituras hebraicas, a Septuaginta, ele fez a Vulgata romana. Na Vulgata ali ele já mudou tudo, ele apagou tudo quanto era nome, tudo quanto era... Isso danifica o conteúdo programático da Escritura? Não. Porque simplesmente ele, como a maior parte do povo hoje em dia, é ignorante com relação à graça de Cristo. Enquanto quando a graça foi apresentada ali pelas cartas do apóstolo Paulo, aquilo ali, eles acharam que aquilo ali era uma besteirinha, era uma bobagem, mas ali estava o conteúdo programático da graça de Cristo. Toda a graça está baseada nas cartas paulinas. São Paulo, como é conhecido, né, na igreja romana e na igreja evangélica, ortodoxa, ele é conhecido como Paulo Apóstolo. Aí
Eu pergunto para vocês, mas está escrito em algum lugar que ele é Paulo apóstolo? Não, a não ser pela declaração dele mesmo. Mas ele comprova isso através da sua escritura, né? Porque existiam 12 apóstolos, 2 judeus. Veja bem, o sistema religioso está todo apoiado, totalmente, católico, evangélico e ortodoxo, totalmente apoiado em cima das coisas de judeus, ou seja, está apoiado nas coisas da carne, não está apoiado nas coisas do espírito. Aí eu pergunto, você é judeu? Não. Por que você vai ler Neemias? Fala para mim. Está baseando, não, porque isso aqui, vamos ler uma escritura que está lá em Neemias, que está lá em Tobias. Na Bíblia Católica tem um livro de Tobias. Alguns evangélicos e ortodoxos não sabem disso, mas na Bíblia Católica existe o livro de Tobias. O que Tobias que é judeu, vai acrescentar a você que é gentil, amado? Nada. Ele não vai acrescentar nada. Ele pode acrescentar alguma coisa depois que você conhece a graça e que você então vai tomar conhecimento das coisas da lei também. Por quê? Porque a gente precisa, por uma questão histórica, de conhecer um pouquinho disso. Até para ter argumentação para conversar com os nossos irmãos que ainda estão ignorantes em matéria da graça e que ficam se pegando nos rigores da lei. Saiba que o maior inimigo da própria obra de cruz de Cristo era o seu irmão Tiago. Porque ele era totalmente ignorante em termos de graça maravilhosa. E o apóstolo João, que era um dos queridinhos do Senhor Jesus, foi outro. Por que ele foi outro? Porque sim, porque ele simplesmente começou tudo que ele falava ali, as pessoas estão pegando aquelas coisas de João e trazendo como se fossem coisas para nós. Você veja só, se você disser que você não é pecador, você já está em pecado. Gente, o pecado acabou. Ah, não, mas ele diz que aquele que disser que não tem pecado já é pecador. Mas ele era judeu, ele estava pregando, é o apóstolo dos judeus. Ele estava falando para o povo judeu, que estava na carne. Você está na carne? Não. Você nasceu depois do sacrifício substituto do Cristo por você. Acorda, gente, acorda. Está sendo enganado há 2000 anos. Você está sendo enganado há 2000 anos, eu também. Só que eu consegui acordar. Então eu estou tentando mostrar para você esse tipo de coisa. Ou seja, para você ler a verdade. Apenas eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você busque na Escritura, nas cartas paulinas, de Romanos até Hebreus, e você confira ali onde está a verdade. Porque Paulo, apóstolo, é o apóstolo dos gentios. Foi ele que estruturou toda a obra da graça em cima. O resto é lei, filho. O resto é lei de Moisés. Você é judeu? Não. Então a lei não se aplica a você. Nada. Ah, porque eu tenho que dar dízimo? Não tem. Ah, eu tenho que dar oferta? Não tem. Eu tenho que fazer sacrifício? Não tem. Todo sacrifício foi feito por Cristo na cruz. Acorda. Acorda. Se o sacrifício dele não foi válido para lhe salvar, então joga a sua Bíblia no lixo. Porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum você continuar crendo em coisas de homens. É coisa de carne. O sistema religioso faz questão de manter a sua mente pregada na marca da besta. Por que ele faz isso? Porque enquanto você for pecador e carente da glória de Deus, ele tem dominação sobre você. Porque ele exerce um ministério que não pertence a ele. Qual é esse ministério? O ministério da morte. Se você não se render ao religioso, se você não entregar o seu pedido para ele ir lá no monte fazer uma coisa para você, monte esse que ninguém mandou ele lá fazer. O próprio Cristo, ele ia por si só, mas ele não mandou ninguém fazer isso. Quem disse que alguém tem que ir subir o monte? Fala para mim, aonde está escrito isso na Escritura, que um cristão tem que subir o monte ou que o pastor do cristão tem que subir no monte? Fala para mim onde está escrito isso. Não tem em lugar nenhum. O livre-arbítrio, onde é que está escrito na Escritura? Não tem em lugar nenhum. Olha só quanta coisa que foi acumulada. Como a religião é falsa. Como é que ela coloca coisas caraminholas na nossa cabeça para nos engodar, para você deixar lá o teu dinheiro e para você deixar lá a tua submissão a um padre, a um pastor, a um bispo, a um presbítero, a quem quer que seja, a um líder religioso. O líder religioso da Igreja de Cristo é Cristo.
Não tem outro, não tem homens. Ah, mas aí alguém precisa controlar. Alguém disse isso? Está escrito que alguém tem que ser líder na graça sobre alguma pessoa? No tempo da lei existia um sacerdote. O sacerdócio agora é santo. Todas as pessoas são sacerdotes de Cristo, porque o véu foi rasgado e deu acesso direto a todos. Você não precisa de intermediários, porque o único intermediário entre você e o Pai é Cristo. E Cristo é o próprio Pai. É o Pai sobre a forma, sobre a manifestação de Filho. Não são três deuses, não é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são uma pessoa só. Eles são um só. São três formas de manifestar Deus. Ele disse, eu irei para o Pai para que volte o Consolador. Por quê? Porque ele tinha que sair da condição de carnal e voltar para a condição espiritual, para que a parte dele em espírito permanecesse dentro de nós. Foi aí que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Foi nesse momento. Porque a morte dele remiu o pecado, remiu a toda a humanidade. Não importa que você diz que você é pecador e carente da glória de Deus. Não é, entendeu? Você não é. Mas se você declara, isso tem peso específico. Isso tem peso para você, para a sua consciência. Então, se você declara que você é pecador, você o é. Não adianta eu falar que você não é. Você continua sendo, porque na sua mentalidade você é pecador. E aí você não recebe o perdão de Deus. Não recebeu o perdão de Deus, você não creu. E se você não crê, não é batizado. E se você não crê e não é batizado, não está salvo. Percebeu a condição? Você é um projeto morto para Deus. Isso é a condição de ser salvo. Imagina um projeto que algum projetista fez, um projeto de um prédio. Ele, quando faz aquele projeto, ele arquiva aqueles documentos numa HD, num hard disk, num disco rígido. Ele salva aquele programa lá. Exatamente isso. Ele salvou aquele programa lá. Então Deus também salva você como programa para ele. Se você mudou a sua conduta, se você mudou a sua mentalidade, se você é um povo que não mais carece, né, da glória de Deus na sua mente. A glória de Deus entrou em você através da renovação do seu entendimento, da nova mentalidade. Aí você se tornou uma nova criatura em Cristo. Quando você se torna uma nova criatura em Cristo, você é um Cristo. Então, você passou a ser o sal da terra e a luz do mundo. Puxa, gente, isso é tão lindo e isso é tão fácil de obter. Mas o difícil está sendo mudar o entendimento das pessoas. Porque as pessoas se negam terminantemente, peremptoriamente, a seguir uma coisa que está, como diz o povo, está na cara. Quer dizer, está na cara, mas você não vê. Está ali e você não vê. Porque você prefere acreditar em homem, você prefere acreditar no padre, no pastor, no presbítero, no evangelista, do que em Deus. Você prefere acreditar em homens ou em Deus. Pedro apóstolo, nos Atos do Apóstolo dizia assim, devemos obedecer a homens ou a Deus? Não é? Atos 5, se não me engano, de uma das minhas passagens de leitura pela Bíblia, eu me lembro de ter visto essa passagem, porque, se não me engano, eles tinham sido presos e tinham sido proibidos de pregar naquele lugar. Eles não podiam mais falar de Cristo Jesus para aquelas pessoas. Então, o que aconteceu? Ele disse para os demais, devemos obedecer a homens ou a Deus? Não, devemos obedecer a Deus. Então, vamos continuar pregando. Então eles continuaram indo pregar o evangelho a todo mundo judeu conhecido. Eles não pregavam para gentios. Pode observar, ninguém da lei pregava para gentios. Jesus Cristo proibiu. Jesus Cristo proibiu os apóstolos de pregarem a toda criatura. Era toda criatura do mundo judeu, não do mundo gentílico. O mundo gentílico só existe um apóstolo, e esse apóstolo é Paulo. Podem confirmar as escrituras, revirar a Bíblia, fazer o que quiser. Vai encontrar o que eu estou te dizendo. Eu não vou te dizer como nem porquê. A busca é sua, é o que você está buscando. Mas uma coisa eu sei, Deus é que busca você. Não adianta você buscar Deus. Porque se você buscar Deus, não vai encontrar. Vamos dizer para você, ele está no monte, ele está no templo, ele está ali, ele está acolá, e ele não está em lugar algum. Ele está onde existirem 2 ou 3 novos nascidos de Cristo.
porque ele só ouve aqueles que ele gerou. Percebe? Só é filho de Deus aquele que é gerado de Deus. Aquele que é filho do homem, ele chama de filho do homem. Existe uma grande diferença entre o filho do homem e o filho de Deus. O filho de Deus é gerado de Deus, do nosso Criador. O filho gerado pelo homem é gerado por esse novo Deus que surgiu, que é o homem. O homem quis ser um Deus e Deus deixou ele ser. Só que simplesmente o homem se afastou do entendimento de Deus, perdeu o paraíso, esse é o entendimento. Se afastou de Deus, tapou os seus ouvidos para a voz do bom pastor, e com isso ele morreu. Quando não se ouve a voz do bom pastor, a gente morre. O que aconteceu com Cristo na cruz? Pai, por que me abandonaste? Da onde surgiu essa frase? Por que ele disse que o Pai abandonou ele? Fala para mim. Por que ele disse isso? Porque ele parou de ouvir o contato de Deus, parou de ouvir a voz do seu Criador, parou de ouvir, porque ele estava numa forma de manifestação humana. Ele estava como se humano ele fosse, mesmo ele sem ser. Então, naquele momento, ele deixou de ouvir, por um momento, toda a voz de Deus. Na hora que ele recebeu sobre si todos os pecados do mundo. Então, ele remiu a cada um de nós do pecado. E você não aceita o fato de eu lhe dizer que você já foi perdoado. Coitado de você, cara, que não crê nisso. Coitado de você. Eu tenho pena, porque você vai procurar a sua salvação e jamais vai encontrá-la, amado. Eu te lamento te dizer, não vai. Desse jeito, por esse caminho, você não vai. Eu lamento te dizer, não vai encontrar. Pode procurar onde você quiser. Você já foi perdoado por Deus, amadinho. O perdão de Deus foi pela morte remidora. Se você não se batizar no Espírito pela morte do Cristo na cruz, você não é batizado no Espírito Santo. Mais uma novidade, né? O batismo é um batismo de morte, não é um batismo de vida. Ele é um batismo de morte e ressurreição. Porque aí você morre com Cristo na cruz para o velho homem seu e nasce em novidade de vida para com o seu Cristo. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Não é difícil esse entendimento. Mas é preciso querer ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir? Os eleitos do Senhor. Compreende? Se você é eleito, você tem o dom da fé e você é despertado quando ouve a voz do bom pastor e a segue. Porque aquelas que são ovelhas, elas seguem a voz do bom pastor. Quem não segue é bode, filho. Então você não é chamado nem escolhido. O que eu posso fazer? Nada. O problema está contigo e com Deus, não está comigo. Eu estou pregando o evangelho, eu faço a minha parte. Paulo apóstolo pregou no tempo dele. Eu estou no mesmo fundamento dele. Eu não mudei um tio e uma cedilha dos rudimentos da fé pregada por Paulo apóstolo. Nem 1 centímetro. Não mudei nada. Só não fico vasculhando a Bíblia para te mostrar o que Paulo disse. Isso já tem tanta gente que faz. Para que você precisa de mim para falar isso? Ser mais um repetidor? Não. Não estou. Eu falo de dentro de mim. Por quê? Porque a palavra está dentro de nós. E se a palavra está dentro de nós, aquele conhecimento que o nosso irmão ali, evangelisticamente, está trazendo da Escritura para você, eu trago também. Mas eu trago de dentro de mim. De improviso. Ele não podia falar. Eu tenho certeza que cada um deles que fala ali, baseado na Escritura, tem dentro de si o mesmo enchimento que eu tenho. Mas ele prefere falar daquele jeito. E eu prefiro falar desse. Talvez aquele de lá dê mais ibope, né? Vamos dizer assim. Né? As pessoas vão lá, batem palma, marcam no YouTube e botam lá um positivo, um sinal de positivo. Eu sequer peço a você que coloque um sinal de positivo. Porque eu sou trombeta, eu não estou aqui para gerar ibope. Tá certo? Não estou condenando os irmãos, não, hein? Eu só estou dizendo que eu não estou aqui para gerar ibope. Tá certo? Então, eu não estou preocupado se os irmãos vão ouvir a minha voz, se vão me seguir, porque eu não sou o bom pastor. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Eu não dei a minha vida, não. Eu dou a minha vida por vocês na hora que eu prego e vocês acreditam. Aí eu dei a minha vida pelos meus amigos. Tá certo? Na hora que um de vocês acorda para Cristo e passa a ter a mentalidade de Cristo, eu ganho um galardão no céu.
Então, se você acordou por mim, aleluia, que bom. Mas eu não faço nem questão de saber se você acordou ou se você não acordou. Eu vou ficar muito feliz se você compartilhar isso comigo, claro. O Jaldor falou do negócio aí, eu achei interessante e vi que realmente Paulo apóstolo é que está com a razão. Ele é o apóstolo dos gentios. Eu vou ficar muito feliz com isso. Sinal de que você acordou para a graça. Mas quando você nada diz, eu estou sabendo que você não tem nada a acrescentar aos seus irmãos. Percebe? Essa a avaliação que eu posso ter. Eu não estou julgando você. Eu estou avaliando tudo e retendo o que é bom. Eu não fico divulgando. Olha, o José ali, o João, a Mariquinha, eles aí, ó, aquilo ali, ó, não está na graça, não. Eu não faço isso. Mas eu posso dizer para que você avalie, tá certo? Você avalie. Avalie tudo e retenha o que é bom. Porque é assim que a gente faz. Isso aqui é mesa do Cordeiro. Aqui existe alimento que é a palavra de Deus. E ela está sendo sacudida aqui na mesa dos pães da proposição. Você pode não concordar com ela, mas ela vai calar dentro do teu espírito. Eu tenho certeza disso. Ela vai bater dentro de você e ela vai entrar. Você pode não concordar agora, mas daqui a algum tempo, daqui a 1 ano, daqui a 2, quando a sua mente amadurecer um pouco mais, quando o Espírito começar a falar um pouco dentro de você, eu falo, caramba, até que eu escutei esse troço de um cara aí, que eu não lembro mais nem bem o nome dele, mas ele estava ali no YouTube botando uns videozinhos, ninguém curtia nada, mas ele estava lá, ele não desistia, ele não parava de falar. Ele falava de um tal de princípio restaurado da graça maravilhosa. Ele ensinou que existem 7 princípios. O princípio de a ordem, que toda a ordem emana de Deus e por ele é exercido com mão de ferro. O princípio do amor, que é o 2º princípio, em que rege todo o relacionamento do homem com Deus e do homem para com o homem. O 3º é a justiça de Deus, porque ninguém opera nesse mundo que não seja pela justiça de Deus. Na igualdade, na liberdade, mas principalmente na fraternidade entre as pessoas e Deus. Depois é escolha. Você pode escolher o caminho que você quiser. Você pode escolher acreditar no perdão ou não escolher o perdão. A sorte está lançada. Você pode escolher isso. Você pode escolher, mas essa escolha já foi feita. Não pense que a escolha é sua. Você só escolhe acordar. Você só escolhe despertar. Essa é a voz do bom pastor? É. Então eu vou seguir. Entendeu? Na verdade, você já foi escolhido antes. Você pensa que está escolhendo Deus, mas Deus é que já te escolheu antes da fundação do mundo. Ou não te escolheu. Tá certo? Esse é o princípio da escolha, é o 4º princípio. O 5º princípio é o princípio da unidade. Na matemática de Deus, tudo é um. Tudo é um. Quanto é 1 mais Deus? Dá 1. Quanto é um irmão mais um irmão? Dá 1. Toda a matemática é o princípio da unidade. Nós todos somos um com Deus e um com o próximo. Porque eu estou no próximo através de Cristo, e o próximo está em mim através de Cristo. E todos nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Na verdade, é Deus que está dentro de Cristo e Cristo está dentro de nós. Entendeu? Então, é uma nação dentro de outra nação, é um país dentro de outro país, é um mundo dentro de outro mundo. Percebe? São macromundos. Você aqui tem um mundo dos humanos, no mundo entre o carnal e o espiritual. Nós estamos entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Cristo agora habita no mundo espiritual, mas deixou o seu espírito dentro de nós. A parcela divina do Pai, que está no céu do nosso entendimento, ele está vivificado dentro dos filhos dele. Os que não são filhos não têm espírito vivificado. Porque não tem o espírito vivificante. Ele falou e você não ouviu. Se você não ouviu, você é bode, não é ovelha. Sinto muito. Mas se você ouviu a voz do bom pastor e a seguiu, você vai passar a seguir a voz sempre. Porque a palavra já está introjetada dentro de você, ela já está posta dentro de você, ela já está habitando dentro de você, ela está enraizada dentro de você. E você começa a professar a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a verdade. E se ela é a verdade e você a segue, você é um homem segundo o coração de Deus. Você lembra disso? Um homem segundo o coração de Deus? Pois é, você passa a ser um homem segundo o coração de Deus. Você passa a professar a verdade. Você está sujeito a erros? Claro que sim, você é humano. O humano está sujeito a erros. Mas quando ele derrapa, ele é fraco, Deus o fortalece. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte naquele que me fortalece. Não é isso que diz Paulo apóstolo? Paulo apóstolo é a base de tudo, filho. Tem que se basear na graça. E a graça foi como é que diz assim, solidificada pelo apóstolo Paulo. Eu não digo nem que foi escrita, porque não é, eu não me baseio em escritura, eu me baseio na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que estar dentro de você. Não adianta estar escrito, porque o que está escrito não entra para dentro de você. Primeiro ela entra dentro de você, para depois você ler a Escritura e a entender. Se fizer o contrário, não aprende. Eu posso ler a Bíblia 10 anos, 50 anos, 500 anos. Ela não entra dentro de mim. Ela só entra dentro de mim quando o entendimento do reino entra na minha mente. Quando a minha mente é modificada, todo o meu corpo se faz luz. É diferente. Ah, porque o sistema religioso manda a gente ler a Bíblia 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Não adianta nada. Porque você vai entender superficialmente a Escritura. Se você não é ovelha, você não vai entender patavina, querido. Não vai entender. Porque ali existe um mistério que só é revelado para aqueles que são de Cristo. Se você não tem Espírito Santo, você não entende a Escritura, porque tem uma revelação por trás. A Escritura tem uma revelação por trás e só é revelada aos santos. Percebeu o que é santo? Santo é aquele que não tem pecado. Se você tem pecado, você é pecador, como é que você vai querer entender a Escritura? Para que você quer? Fala para mim. Se não é para você, você não é santo, tu está fora do universo, não é verdade? Então não se declare pecador. Comece a mudar a sua mentalidade. Mostre que você também é um chamado. Porque é para você que eu estou falando. Eu não estou falando para o bode, eu estou falando para a ovelha. Percebe? Quando a gente fala, é para acordar os irmãos que ainda estão distraídos aí com as coisas desse mundo e que estão se perdendo nesse caminho. Eu quero que você se ache. A glória de Deus em você, você é a esperança da glória. Mas você só se torna glória quando você crê. Aí você realiza a glória de Deus. Porque a glória de Cristo no homem é o próprio homem ressurreto. Quando o homem é ressurreto, ele se torna um Cristo. E Cristo está em Deus. Então todos passamos a fazer parte da unidade de Deus. Prosseguindo, depois vem a promessa. Qual é a nossa promessa? Promessa de vida eterna. Ele veio para afastar a morte do mundo. Por quê? Porque nós já morremos com ele e estamos ressurretos. Você já passou a ter vida eterna. Então a condição da segunda morte, de você perder esse pano que é a roupa que você veste, a roupa carnal que você tem, simplesmente você muda de estado. É como se você estivesse na água. Você sai do estado líquido, ou vamos dizer assim, sólido, que é o corpo humano, né, para um estado gasoso, que é o espírito. O gás você não vê. Ele está em todo canto e ele assopra como ele quer. O espírito também é assim. Percebe? Só que ele é o Espírito de Deus, com a mente de Cristo, que é a sua mente partilhada com a mente de Cristo. Então você tem uma, como é que diz assim? Você tem uma personalidade que você vai levar para o reino de Deus. Percebe isso? Você não é uma pessoa isenta de personalidade, não. Você não é despersonalizado, não. Despersonalizado é aquele que não crê. O que não crê volta para o todo, volta para a massa global, que é o Todo-Poderoso. Você volta para o Todo-Poderoso, nada se perde. No reino de Deus, nada se perde. Ele não perde uma parte dele. Deus é todo-poderoso, gente. Senão ele não é todo-poderoso. Ele é apenas um poderosinho, e isso não é verdade. Ele é todo-poderoso. Então, toda pessoa que morre aqui na terra volta para Deus que o criou. Agora, se ele volta com expressão, eu já falei isso no dia de ontem, se ele volta com expressão ou sem expressão, depende do crer.
Depende do crer e do ser batizado, porque o ser batizado é ser batizado na morte e ressurreição de Cristo. Então você mudou a sua mentalidade e passou a ser regido pela palavra de Deus. Percebeu? Você passou a ser sol do meio-dia. Então, qualquer desvio para a direita ou para a esquerda, a palavra te confronta. A palavra diz para você, filho, você está agindo errado. Corrige aí, ó. Derrapou aqui nessa curva, cantou pneu. Não pode cantar pneu. Você tem que entrar firme na curva. Você tem que seguir para a direita e para a esquerda firme na trilha. Não pode nem cantar pneu. Luz do meio-dia é assim. Sol do meio-dia é assim. Não tem sombra. A verdade não tem sombra. A verdade é a verdade. Ela é a luz do mundo. Percebe? Então, é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus não é rígido. O reino de Deus é flexível. Mas a flexibilidade está na nossa correção. Quando a gente fraqueja, né? Porque nós fraquejamos, somos imperfeitos porque estamos em carne, então ele nos corrige com o braço forte e nos conduz pela nossa destra para o bom caminho. Então ele está sempre nos mantendo no bom caminho. Por quê? Porque Deus agora é o guardião da casa. Então se ele é o guardião da casa, tudo lhe irá bem. Mas se você é o guardião da sua casa, em vão vai vigiar a sentinela, porque é você que está vigiando, você que está sendo a sentinela da sua casa. E se você está sendo a sentinela da sua casa, meu filho, você vai fraquejar. E quando você fraquejar, não vai ter Deus para te amparar. Percebeu? Essa é a grande diferencial entre crer e ser batizado e não crer. Porque aquele que crê e é batizado, é um projeto de Deus salvo na HD celestial. Está escrito no livro da vida. Como o pessoal gosta de dizer. O pessoal gosta muito das figuras humanas. Livro da vida significa que você está marcado por Deus, que você está registrado por Deus, que você é alguém que Deus vai se lembrar sempre. E se você não está marcado no livro da vida, é porque Deus não se lembra de você, você entra no todo. Eu não vos conheço. Puf, entrou no todo. Entrou na maçaroca do todo e apagou a sua mentalidade. Você foi apagado, filho. Você vai dormir eternamente, com Deus, mas eternamente. Vai dormir. Tá certo assim? Deus não perde ninguém. Todos estão salvos no Espírito, porque Ele deu a vida para nos salvar. Ele não quer aquele estado de inferno, lembra? Aquele estado mental infernal em que o homem vivia porque não tinha a glória de Deus e estava em pecado. O homem até então, durante a lei, ele estava em pecado. Só depois da morte e ressurreição de Cristo é que todos foram perdoados, inclusive aqueles que estavam na lei. Percebe? Ele atingiu a todos. Ele não atingiu só nós, gentios. Ele atingiu também os judeus, que eram pecadores e carentes da glória de Deus, entendeu? Eles eram pecadores e carentes da glória de Deus. E o resto do mundo? O resto do mundo não tinha lei para dizer. Ora, se você não tem lei, você não tem condenação. É como o caso hoje em dia. Você está na graça. Você está sujeito à lei? Não. Você está acima da lei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque não há lei para te cobrar, filho. Você vive a lei do amor. É a lei do céu. A lei do céu é a lei do amor. E o quinto princípio é o princípio da herança. Quando você entra no modelo perfeito de Cristo, o sétimo princípio, o sexto foi a promessa, né? Que eu falei que era a promessa de vida eterna. E essa você vai ter quando você simplesmente crê e é batizado. A promessa se realiza em você. A vida eterna passou a ser sua, porque você foi morto e ressuscitado. Percebeu? Você já foi ressuscitado. É na mente, filho. Não vai acontecer fisicamente. Porque eu vou morrer a morte física, vou ter a segunda morte, para depois ter a ressurreição. Não, não é desse jeito. Isso é o que o religioso bota na sua cabeça. Mas você não é tão criança e tão infantil que não possa compreender o que eu estou lhe dizendo. O que eu estou lhe dizendo é para maduros na fé, é para pessoas já crescidinhas na fé. Então, acabou o tempo da inocência, acabou o tempo da ignorância, agora é tempo da maturidade. Você tem que começar a acordar, querido. Porque, o tempo está sendo remido, os dias são maus, então tem que correr para o colo do papai. Ou corre para o colo do papai, ou você vai viver uma vida infernal. Lamento por você.
Você vai ficar só piegas com relação às coisas da matéria, só preocupado com o que comer, o que vestir, o que calçar. Mas isso Deus supre. Ele diz, não se preocupe com o que há vez de comer, vestir ou calçar. As avezinhas do céu não trabalham e, no entanto, eu supro. Não é? As florzinhas do campo são lindas. Elas compraram roupa no shopping? Não. Foi Deus quem as vestiu. E elas são lindas, e cheirosas, e formosas. Entendeu a situação? Deus diz para aqueles que são dele para não se preocupar com esse detalhe. Então, se você é dele, você não tem que ficar comendo as unhas, comendo a sua própria carne, para você viver uma vida nesse mundo. Não! Você vive isso naturalmente, porque você vive o que é no certo. Não fica querendo levar vantagem em cima do seu irmão, ganhar mais do que precisa. Se você tem um carro que custa 5 mil, venda por 5.500 e ganhe 500 pratas. Entendeu? Não fique querendo ganhar por 7, 8, 10. Deixa de ser ladrão. Porque se você rouba o seu irmão, você está roubando você também, filho. Porque é você quem perde. Porque nós fazemos parte de uma unidade. Nós somos uma unidade. A gente tem que trocar um com o outro. Esse é o milagre da multiplicação. Quando você tem e dá para o seu irmão, você recebe mais. Aquele que mais tem, mais lhe será dado. E aquele que pouco tem, até esse pouco lhe será tirado. Percebeu? É simples assim. Esse é o milagre da multiplicação. Na terra nós compartilhamos tudo com todos. Por isso é que todos têm fartura e abundância. Não é um querendo se locupletar e levar vantagem sobre o outro. Muda a sua mentalidade, querido. Começa a fazer no pouco, porque você fazendo no pouco, no muito Deus te vai recompensar. É assim que funciona. Começa fazendo pouquinho. Ajuda o teu próximo. Faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali. Ele vai suprindo você. Ele vai lhe acrescentando, percebe? Vai lhe acrescentando não só em bênçãos materiais, como principalmente em bênçãos espirituais. Ele vai lhe dando entendimentos que você ainda não tem. Você vai adquirindo novos atendimentos. Você está muito além do véu, como a nossa sala no Zelo, como a nossa sala no Zap. Muito além do véu, porque nós estamos muito além da carne. Nós já não estamos mais no terceiro céu, nós estamos no quinto, no sexto, no sétimo, a gente nem sabe. Mas a gente já passou do fundamento do Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo fundamentou a graça, mas nós estamos indo com entendimentos além do véu, muito além do véu. Então, nós estamos em cima daquilo que Paulo fundamentou, com certeza. Ninguém se afasta disso, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas a gente pode subir no entendimento. Cada vez crescer mais nesse entendimento. E é isso que fazemos, e é isso que praticamos. E é isso que queremos compartilhar com os irmãos toda vez que falamos aqui, não baseado naquilo que está escrito na Bíblia. Nem no Corão, nem no Bhagavad Gita, nem no Mahabharata, nem no Rig Veda, entendeu? Nem em livro algum que apoie qualquer tipo de contexto humano. Não. A gente está baseando a palavra de Deus dentro do conhecimento que temos dentro de nós. A verdade está dentro de nós. A gente não precisa da Escritura para isso. Basta fazer o que é o certo. Se você faz o que é o certo, você vive a palavra de Deus. Esse é o objetivo de um homem segundo o coração de Deus. Então eu vou precisar estudar a Escritura. Não precisa. Não precisa. Estou dizendo para você, não precisa. Eu aposto todas, vamos dizer assim, se eu fosse um jogador, né? Eu apostava todas as minhas fichas nisso. Por quê? Porque não precisa da Escritura. Você basta ter o entendimento do que é o reino e a sua justiça. Praticar a verdade de Deus, que é a verdade. Se você fizer isso, você está salvo, é projeto de Deus, é ovelha de Deus e vai ter uma vida eterna maravilhosa com Cristo. Sempre. Tá certo? É isso que o irmão queria compartilhar nesse dia de hoje, dizendo para você, não precisa se ajoelhar para ter Deus, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa louvar cantiguinhas para o Senhor, porque se você o obedece, esse é maior do que qualquer louvor que você possa fazer. Cantar é bom? Mas acrescenta alguma coisa? Não. Qualquer coisa que o homem faça na terra voltado para Deus é trapo de imundícia. A única coisa que o homem pode fazer para agradar a Deus é obedecer.
Se o homem obedece, esse é o maior louvor que o homem pode dar. Então, não precisa se ajoelhar, não precisa cantar louvor, não precisa fazer nada, não precisa ficar orando, porque eu vou orar hoje, Senhor, vou cair de joelhos aqui, vou fazer. Nada disso é necessário, irmão. Basta você se conectar mentalmente com o Senhor e pedir a Ele as coisas, compartilhar com Ele, trocar com Ele. Não é só pedir, não, gente. Para de só pedir as coisas a Deus. Conversa com Ele, bate um papo com Ele, troca com Ele. Ele é o seu Pai. Percebeu? Ele, Deus, é o nosso Pai. Conversa com Ele. Coloca as dificuldades. Pai, eu estou com essa dificuldade. Conversa com Ele como se estivesse conversando comigo ou com um confidente seu. Percebe? Ele é o nosso maior confidente. É com Ele que você tem que trocar. Percebeu? Não é com o pastor, com o presbítero, com o amigo, com o vizinho. Não, rapaz. É um bando de fofoqueiro que vai levar tudo adiante, rapaz. Vai levar a sua vida para os outros. Não fique falando para os outros, não, rapaz. Pare com Deus, que ele mantém tudo em segredo. Tudo com Ele é no secreto e no profundo. Conversa com Deus, ele não é fofoqueiro, não. Ele não vai contar para os outros, não. Ele guarda tudo para si. Tá certo? Então, eu quero que os irmãos acordem para essas coisas, para as coisas carnais. Qualquer coisa carnal que você faça, pode abdicar disso, pode largar a mão disso, porque nada disso tem validade para Deus. Tudo que você, entenda bem, tudo que você fizer na carne é trapo de imundície, não serve para Deus para nada. Porque eu vou cantar, não serve. Porque eu vou orar, não serve. Você ora com deficiência, bicho. Você só sabe pedir. Para de pedir. Começa a bater papo com Deus. Ele sabendo o que você quer, qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo, inclusive material, ele lhe dá, rapaz. Porque um bom pai vai agradar o seu filho. Percebe? Então ele vai agradar o filho. Ele se regozija com isso, de poder estar te agradando, percebe? Então, agora, se aquilo for contra a vontade boa, perfeita e agradável dele, ele não vai lhe dar, não. Isso eu garanto a você que ele não vai lhe dar. Ele só vai lhe dar aquilo que é o melhor para você. Aquilo que vai fazer você crescer na graça e na sabedoria. Porque esse é o objetivo de Deus. Fazer todos nós crescermos juntos na graça e na sabedoria. Não esqueça que você é corpo de Cristo. Corpo é aquilo que se movimenta aqui na terra. E o Espírito é quem nos guia. Então, o Espírito Santo que está dentro de nós, que é o nosso Espírito santificado por Deus, é quem nos conduz para o bom caminho, para que nós façamos o melhor nessa terra. Entendeu o sentido? Corpo de Cristo é aquele que movimenta Cristo pelo planeta Terra, pela Terra como um todo, movimenta Cristo na Terra. Isso é corpo de Cristo. E cabeça significa a mentalidade, a mente, entendeu? Quem manda na gente é a mente de Cristo. Se a gente estiver baseando todo o nosso entendimento na mente de Cristo, nós vamos ser excelente corpo de Cristo. Percebe? O corpo de Cristo sou eu, é você, é o irmão aí do lado e o outro e tudo mais. Porque a gente se movimenta na terra, a gente tem vida carnal. A gente é matéria ainda. Então a gente anda como corpo de Cristo na terra. Percebeu? E ele é o cabeça, é o nosso mandante. Esse é o entendimento que eu queria deixar para os irmãos. É uma coisa simples de entender. Não é difícil. Mas ele se torna mais fácil para aqueles que são espirituais, para aqueles que são ovelhas do Senhor. E aqueles que ainda não se definiram ainda, não conseguiram entender se são ovelhas ou não são, o tempo dirá isso. E certamente não desista. Se você é ovelha, você jamais vai desistir. Os bodes desistem. Tá certo? Graça e paz seja com teu espírito.